Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Teve a pesquisa recente aqui no DF, que pela quantidade pequena, em número absoluto, conseguiu fazer o rastreamento e identificou-se que mais da metade das armas usadas nos feminicídios em 2023 eram armas registradas para CACs, né? Armas legais. Então, mostra que é uma arma que é um cidadão de bem até deixar de ser, até praticar violência doméstica, até perder a cabeça e querer dar um tiro no vizinho porque estava com som alto, né? Então, a arma, ela potencializa isso. Então, a gente não quer dizer que a arma por si só é um monstro, mas ela, nesse conjunto, ela agrava a violência. Olá, estamos no ar com mais um podcast do Correio. Hoje eu, Cibele Negromonte, estou aqui na companhia do meu colega Evandro Éboli. E a nossa convidada de hoje é a diretora executiva do Instituto Sou da Paz, a Carolina Ricardo. Bem-vinda, Carolina. Éboli, prazer estarmos Carolina. Aqui. Vamos fazer um bate-papo hoje sobre o papel. O Instituto da Paz está completando agora 25 anos esse ano, né? Um papel extremamente importante. Foi uma organização que nasceu da sociedade, né? E vocês nasceram, na verdade, quando tudo começou foi a questão do desarmamento, né? De questionar isso que não era questionado lá atrás, há 27 anos, vocês começaram com isso. E agora a gente está vivendo um período bem crucial em relação a isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, essa questão do desarmamento no país. Né? A gente teve o decreto assim que o presidente Lula começou, mas existe muita movimentação no Congresso. A gente tem um Congresso extremamente conservador que quer armar a população. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Joia, gente. Bom, primeiro, obrigada pelo convite. Uma satisfação estar aqui. É isso, o Instituto Sou da Paz é uma ONG, uma organização não governamental, que nasce de uma campanha dos estudantes pelo desarmamento em São Paulo, em 97. Então, nasce com essa missão de discutir o papel da arma de fogo na violência no Brasil e pensar em campanhas e movimentos para fazer essa discussão e retirar armas de circulação, uma vez que o Brasil ainda hoje é um dos países que mais mata com arma de fogo. Só para ter uma ideia, a média de percentual de mortes por arma de fogo no Brasil gira entre 70% a 75% de todas as mortes são com arma de fogo, enquanto a média mundial é entre 45%. Então, é uma média muito mais alta. Ou seja, a arma de fogo aqui ela tem um papel muito relevante na violência. E a gente acompanha, né, toda essa discussão de controle de armas desde o nascimento do Estatuto do Desarmamento, em 2003, em dezembro de 2003. E eu costumo dizer que desde que no dia 1 que o Estatuto do Desarmamento foi aprovado, ele já nasceu em risco, né? Porque a gente sempre teve um lobby, né, parlamentares, ativistas, que apoiam o armamento da população. Claro que ao longo dos anos isso cresceu e se fortaleceu, mas esse debate sempre esteve aí, né? E em 2005 o Brasil teve o primeiro referendo, né, que foi a decisão direta pela proibição ou não da venda de armas de fogo no Brasil. Optou por não proibir. Eu gosto muito de dizer isso porque, em geral, os parlamentares, quem defende pró-armas, eles dizem não se respeita o referendo. Não é verdade, porque o referendo perguntou apenas se a venda de armas deveria ser proibida, não perguntou mais nada, e a venda de armas não foi proibida. Então, a gente respeita o referendo, mas aqui esse é um argumento que se usa muito. Acho que nesse momento, em 2005, ganha mais tração esse movimento em defesa da arma de fogo no país, mas no Congresso, como a gente acompanha há muito tempo, sempre teve projeto de lei para dar porte para diferenciadas categorias, dar porte em área rural, né? Sempre teve... As exceçõezinhas. Exatamente. Projetos de lei para revogar totalmente o Estatuto do Desarmamento. Então, esse é um lugar, uma arena de briga. Mas, em 2019, quando a gestão Bolsonaro assume, houve uma outra lógica de tentar flexibilizar o acesso às armas, que não foi via legislativo, mas foi via executivo. Via decretos e portarias. Não à toa, mais de 40 normas entre decretos e portarias foram publicadas entre 2019 e 2022. Então, como a arena de jogo ali estava no executivo, o legislativo estava um pouco mais tranquilo, ainda que houvesse ali alguns projetos de lei tramitando, porque sempre tem. A gente sempre é surpreendido com algum projeto de lei maravilhoso de um parlamentar que teve a ideia ótima de armar carteiro agora, por exemplo, né? Então, isso é muito comum. Então, a coisa caminhou dessa forma. A gente precisou usar o STF, o Brasil se armou muito, a gente chegou com quase 3 milhões de armas
nas mãos de civis no final de 2022, uma sociedade mais consciente desses riscos, mais preocupadas. E aí essa nova legislatura, justamente, é uma legislatura que tem uma relação difícil com o Executivo, é um lugar de pressão, essa relação Congresso e Executivo, e usa a agenda de armas e de segurança pública como uma ferramenta de pressão. E é uma bancada que joga para a sua torcida. Não é que os parlamentares pró-armas são necessariamente maiorias ou que a população defende arma de fogo em sua maioria, mas é um grupo muito vocal. É um grupo vocal, barulhento, do perfil de redes sociais, né? Então isso muitas vezes aumenta o impacto que isso tem, mas a gente sabe, por exemplo, que a população, quando perguntada em pesquisa de opinião, ela é majoritariamente ainda contrária à circulação de armas de fogo. Então hoje a gente tem projetos de lei para autorizar que estados legislem sobre arma de fogo, para autorizar o uso de fuzil em segurança privada em áreas rurais, portes para muitas categorias. E é um pecado, na verdade, né? Porque sob pretexto de um direito individual, de legítima defesa, você acaba criando canais para fazer armas entrarem no mercado ilegal. A gente tem visto, quer dizer, não quero dizer aqui que todo mundo que compra arma vai desviar de forma alguma, mas a gente viu muitos casos, dezenas de casos recentes, a gente estava fazendo um mapeamento de pessoas que são cooptadas como laranjas para comprar arma legal e elas revendem para o crime organizado, por exemplo, né? Ou uma série de outros mecanismos, né? Gente que também coopta familiares e tem famílias que acabam se vinculando, se credenciando como CACs, por exemplo, para comprar arma. Então, é mais uma fonte. Então, me parece que são projetos de lei que aparentemente querem buscar essa questão da legítima defesa, mas tem, sobretudo, um grande risco, aumenta o risco de vazão dessas armas para o mercado ilegal. Carolina, obrigado pela sua presença aqui com a gente. Eu cubro ali o Congresso e desde a época do Estatuto e tal. E a gente, pela primeira vez, a gente tem uma efetiva bancada de delegados, generais, coronéis, policiais, enfim, de capitães, é extensa. Tem a Comissão de Segurança Pública, onde hoje eles ocupam um maior espaço. É muito curioso que eu lembro no primeiro ano do governo Lula, ano passado, o líder do governo nessa comissão era um pastor, o pastor Henrique, que era do PSOL, que eu conversava com ele, você dava meio... Pastor, dá pena do senhor aqui tentando fazer... Era ele contra 30, né? Basicamente, esse era a paridade de forças que tinha ali. E o que a gente vê também é muito barulho, isso que você falou, é uma bancada muito vocal, que é lacrar, né, para usar o termo ainda. Eles se filmam o tempo inteiro, vão lá, fazem um discurso, vão embora e saem. E não que necessariamente eles conseguem aprovar muitas pautas. O ano passado, por exemplo, a Comissão de Segurança Pública aprovou 100 projetos e ficaram ali, não viraram lei. Mas agora a gente está vendo que tem uma coisa ou outra aí que está avançando. O que eu te pergunto é, por exemplo, outro tipo de projeto, moção de apoio ou de louvor a policial que atuou e que que acabou, enfim, levando ao óbito de um assaltante, que seja uma pessoa que, enfim, lá está nesse pé ali a comissão. Que entendimento que você tem em relação ao efetivo resultado que dá essa comissão? Ao mesmo tempo que eles estão lá agora mais forte que nunca, mais vocal, repito, a expressão que você usou bem colocada. Na prática, você acha que eles tentam mexer num decreto, se reúnem com o ministro da Justiça, mas efetivamente eu acho que o governo ainda está conseguindo segurar um pouco. Você tem essa impressão ou não? Eu vou pedir licença só para fazer um passo atrás antes de dar essa resposta especificamente, porque eu acho que também a gente acompanha o Congresso também há muito tempo e a forma como o Congresso atua no campo da segurança pública, né? Então, a gente sempre identificou que há um sequestro da pauta de segurança pública por determinados perfis parlamentares, né? São esses, né? E acho que hoje o atual presidente, né, o Fraga, ele é um antigo, né? Ele é um representante, ele não é dessa nova leva, mas ele instituída com ele a aí. bancada da bala. Bancada da bala. Ele estava lá no referendo em 2005, mas sempre foi capturada por esse perfil de parlamentar e sempre numa lógica de prometer resultados milagrosos a partir da aprovação de um projeto de lei para o problema de violência das pessoas. Só que não existe solução milagrosa e nenhum projeto de lei, sozinho, ou 3, ou 10, ou 15 projetos de lei é capaz de resolver o problema de insegurança do Brasil.
né? E além disso, a gente tem percebido, o Sou da Paz tem mapeado isso, o crescimento da participação de parlamentares e políticos eleitos oriundos de forças de segurança, né? Isso não precisa ser um problema per si, eu acho que todas as categorias têm que ter o direito de participar da vida política eleitoral, mas com que contornos? Se eu estou hoje numa operação policial, pegando em arma, correndo o risco de trocar tiro com um bandido, eu posso amanhã estar no mesmo lugar, num palanque, fazendo um discurso e depois voltar, se eu não for eleito, para fazer segurança? Não vai dar bom. Essa questão do conflito de interesse, ela é muito presente e a gente não tem os prazos para descompatibilizar, não são muito precisos, são prazos curtos, a gente tem visto o uso político da segurança pública, né? E no final a gente acaba tendo essas bancadas que defendem, os parlamentares oriundos das forças de segurança sempre tiveram muito um perfil mais corporativista, né? Agora tem esse perfil lacrador, né? Então então me parece que é muito ruim para o campo da segurança, porque são muitas vezes discussões virulentas, pouco técnicas, que tratam de 2 ou 3 temas, que pegam a moção para celebrar policial que mata bandido, enfim. E, na verdade, não se fala de política de segurança. Então, me parece um contrassenso. A gente deveria ter políticos oriundos das forças de segurança preocupados com política de segurança e não preocupado em aprovar na CCJ um projeto de lei que é claramente inconstitucional, como é o caso do projeto que autoriza a legislar sobre armas nos estados, mas tem um monte de vídeo nas redes sociais como se essa fosse a grande vitória. Se passar, vai ser... o Supremo já declarou que é inconstitucional, mas ele fez o sucesso ali para sua claque. Isso não é compromisso público, não é compromisso republicano. Então, me parece que a gente tem hoje uma bancada da segurança que não tem um compromisso republicano com as políticas de segurança pública do país. Infelizmente, esses representantes das forças de segurança, que eu respeito demais, eu respeito demais os policiais na ponta da linha, eu sei que não é fácil ser policial no Brasil, né? Eu quero que as nossas polícias sejam fortes, republicanas, sólidas, os policiais respeitados, mas quem a gente vê que está no parlamento não traz essa preocupação de verdade. E só para finalizar, a gente infelizmente não tem outros campos políticos, né? Eu brinco que a gente precisa colorir o debate de segurança pública no Congresso, a gente tem que ter parlamentares de outros partidos, de outros perfis, que não sejam... Porque não é só professor que pode fazer política de educação, né? Não é só policial também, assim como a sociedade. Então eu acho que é um debate capturado, não é efetivo, e acho que eles estão tentando agora essa aproximação com o governo, nessa agenda de armas. A gente está lendo o atual ministro, né? Mas a gente sabe que essa política de controle de armas é uma política do presidente. As decisões tomadas foram construídas em conjunto. Então, o decreto que foi aprovado ano passado foi construído por um grupo de trabalho em que havia representantes da Comissão de Segurança do Senado e da Câmara. Não foi feito por ONGs desarmamentistas, como eles gostam de dizer. Eles estiveram na mesa em todas as reuniões. Então, é uma política construída dessa forma, e eu acho que qualquer mudança precisa ser negociada. E acho que o governo está sustentando, porque é uma política que não é de um ministro ou de outro, ela é uma política do presidente e, sobretudo, de Estado, né? Você falou muito dessa coisa da lacração, né? Que agora mudou um pouquinho o perfil, que é esse pessoal que quer lacrar e tal. Ao longo desses 25 anos, como é que você vê a evolução do Congresso em relação à pauta segurança pública? Pois é, eu acho que piorou muito, né? Nunca foi, enfim, muito... na minha leitura e análise relevante, a produção legislativa, porque a gente fez durante muitos anos uma pesquisa do perfil da produção legislativa sobre segurança pública no Congresso. Agora eu não me lembro de cabeça, né, os percentuais, mas o percentual majoritário de projetos de lei apresentados e até mesmo aprovados são projetos de lei para aumentar a pena de crime, para criar novos crimes, né? E em alguns deles para tirar, enfim, benefícios, né? Acho que a gente hoje tem a discussão aí da saidinha. Eu não acho que não seja necessário, eventualmente, ajustar a pena de algum crime, até aumentar. Eu só acho que colocar luz nessa medida como solução para o problema de violência é enganar a população. Porque se a gente não trabalhar, como eu disse, a estrutura das polícias, a condição de trabalho dos policiais, a conexão do trabalho da polícia com o Ministério Público, com o Judiciário, a capacidade da Polícia Civil investigar os crimes, da Polícia Militar e da Polícia Civil trabalhar de forma integrada, né, de pensar um sistema único de segurança, legislar sobre financiamento do Sistema Único de Segurança Pública, eu posso ter a lei que for, com pena de 70 mil anos de prisão, que ela não vai ser aplicada, né?
né? Então, um parlamentar, ele celebra como a sua grande conquista a aprovação de uma lei que aumentou um crime, me parece frustrante, porque muito dificilmente vai ser a grande solução. Então, eu acho que esse sempre foi um problema. A gente tinha poucos projetos legislativos focados na estrutura de segurança, alguns eu mencionei, né, que discuta, enfim, índices de esclarecimento de homicídio, financiamento, estrutura das polícias, e hoje menos ainda, né? Hoje a gente tem um debate que ele é tomado pelo debate pró-armas, por um debate de um ou outro projeto de lei, como é o caso do debate da saidinha, né? E a gente deixa de novo de discutir como é que o Congresso está vendo o Sistema Único de Segurança Pública, como é que está vendo um sistema de produção de dados e informação, como é que teve a discussão da Lei Orgânica das Polícias, que tem muitos problemas, mas é uma discussão importante para o país em termos estruturantes, né? Então eu acho que a gente não avançou, e como eu volto à conversa inicial, quer dizer, é um grupo que está mais preocupado em dialogar com uma outra pauta e com a sua, né, e fazer da segurança pública um espetáculo, ao invés de uma política séria, baseada em evidências, muitas vezes mais silenciosas, deve ser silenciosa, do que esse espetáculo que está se criando em torno da segurança. Carolina, a gente teve o governo Bolsonaro, que veio, passou, mas deixou um rastro muito forte desse movimento pró-armas. A bancada está lá firme, forte. Lewandowski, o ministro, esteve esses dias na comissão, ele falou que hoje o Brasil tem 1 milhão de CACs, em torno disso. E essas armas, com esses CACs, os supostos CACs, eles estão sendo utilizadas numa criminalização banal que a gente vê no dia a dia, no noticiário, seja numa briga de trânsito, muito em relação à questão da violência contra a mulher e em outros casos. Como é que você avalia esse cenário? Como é que poderia ser contida esse tipo de... Porque eles usam muito pretexto, falam em tiro esportivo, não é para tiro esportivo ou para caça, a gente sabe que não é isso, né? Eu quero saber como é que você avalia o desvio dessas armas para esses casos aí, que a gente vê que o registro que a gente vê é que é a arma de CAC. As armas que estão envolvidas nesses tipos de crimes são armas supostamente de gente que só deveria ir para um centro de arma e voltar para casa depois. Mas a gente vê que não. Como é que você avalia isso? Vamos lá, eu vou tentar... Acho que tem muitos pontos importantes, né, no seu questionamento. Acho que a primeira coisa, também, para dar um passo atrás, a gente hoje tem um desafio enorme de rastrear armas no Brasil, né? Então, até para a gente fazer a afirmação, né, de a arma é de quem, ela é difícil, até porque as armas que são registradas no Exército, no Sigma, que é o sistema do Exército, esse sistema não é acessível, nem as próprias polícias civis conseguem consultar quando elas apreendem uma arma ilegal numa situação de crime. Então, é uma caixa preta, né? Então, é difícil a gente conseguir ter dados, né, 100% confiáveis, por isso a importância de migrar todo o sistema de registro e fiscalização de armas dos CACs do Exército para a Polícia Federal, né? Para a gente conseguir fazer isso, embora a gente tenha pesquisas, a gente faz análise de rastreamento em casos específicos no Sou da Paz, enfim, a gente consegue identificar alguns casos, né? Eu acho que vale a pena dizer sobre os CACs, estava até conversando sobre isso de manhã, a gente às vezes se pergunta por que registro e fiscalização de CAC mora no Exército, se são civis, né? E acho que tentando lembrar lá atrás, era uma categoria residual. Sim. Eram realmente uns poucos caçadores, colecionadores e atiradores. Então ficou no Exército. Na maioria da população civil deveria se registrar na PF. Ao longo dos anos, a gente foi vendo que, dizem, né, que a PF tem um critério mais difícil, que é discricionário na hora de conceder ou não, né? Eles não gostam da PF, né? Não gostam. Que deveria ser mesmo, né? Porque, afinal de contas, né, tem que comprovar os requisitos, não é uma vassoura. Exatamente, é uma arma paradinha na sua casa, né? E aí a gente vê que o número de CACs foi crescendo ao longo dos anos, né? E a nossa análise é que houve uma migração. E eu já ouvi pessoas, colegas que trabalham, inclusive em empresa de segurança, dizendo, eu desisti da PF e fui tirar com CAC.
porque aí eu consigo, né? Então, foi uma categoria vulnerável que foi crescendo porque foi uma brecha que mais facilmente, não estou dizendo que é fácil, porque vão dizer, parece que é fácil tirar arma no exército, estou dizendo que é fácil, mas é mais fácil do que aparente, talvez, do que a PF, e não tem fiscalização. A gente viu agora a auditoria do TCU, que o exército não tem nada, né? Não tem estrutura da arma, não consegue dizer quantas armas de que tipos tem em determinado município, né? Então, é muito grave. E a gente viu que foi crescendo, e ao longo de 2019 e 2022, foi uma categoria que foi muito beneficiada, especialmente para poder portar a arma. Então, a categoria CAC virou também, eu digo porque tem muita gente séria que está praticando tiro, que quer ter a sua arma, é preciso dizer isso, porque às vezes vão querer dizer que estamos criminalizando os CACs, não é disso que a gente está falando, mas muita gente que queria ter o porte de arma, e aí, tirando o CAC, né, conseguia andar, porque passou a ser permitido andar em qualquer perímetro com arma municiada, inclusive. Então, eu estou indo daqui do DF para Bahia, eu sou parada pela polícia, eu digo, bom, eu estou indo praticar o tiro, isso antes, né? E tudo bem. Então, foi preciso, realmente se facilitou muito. E quando a gente facilita o acesso às armas, todo tipo de pessoa pode comprar arma de fogo, né? E o que a gente começou a ver, por exemplo, para responder a pergunta em relação à violência contra a mulher, é que foi aumentando, a gente fez uma pesquisa, não sobre feminicídios, porque eram os dados da saúde, a saúde só registra homicídios, mas que cresceu especialmente nos últimos 5 anos, bastante o percentual de mulheres mortas nas suas casas por arma de fogo, né? Então, esse percentual que aumenta em residência, e aí eu não sei dizer de quem era a arma, se é um CAC, se não é, mas é uma arma que está em casa, né? Então, ela é uma arma que está num contexto de residência, ela é usada para praticar violência contra a mulher, porque a mulher está vulnerável, e não só violência letal, como casos de violência moral, violência sexual. Então, aquela coisa que o homem chega em casa, põe a arma na mesa, e ninguém pode falar durante aquele jantar, nem a criança. Né? Isso é muito comum. E essa mulher, não adianta querer dizer, ela vai, compra a arma dela, faz o tiro, ela tem que se empoderar de outra forma. A arma ali é uma arma que é um fator de risco, ela vai causar violência, não, mas ela pode potencializar e, em muitos casos, ela levar uma violência letal. Só mostrar a arma já é uma violência. Exatamente. Né? Mesmo que ele não use a arma. Exatamente. A arma já então, a arma de fogo, e aí a gente tem visto aí sim casos, né? Teve a pesquisa recente aqui no DF, que pela quantidade pequena, em número absoluto, conseguiu fazer o rastreamento e identificou-se que mais da metade das armas usadas nos feminicídios em 2023 eram armas registradas para CACs, né? Armas legais. Então, mostra que é uma arma que é um cidadão de bem até deixar de ser, até praticar violência doméstica, até perder a cabeça e querer dar um tiro no vizinho porque estava com som alto, né? Então, a arma, ela potencializa isso. Então, a gente não quer dizer que a arma por si só é um monstro, mas ela, nesse conjunto, ela agrava a violência. Não está lá na minha casa para me defender do bandido. Gente, calma, né? Assim, as coisas... claro que não quero expor as pessoas, mas ela causa tantos outros males. Até eu conseguir correr, pegar a minha arma, se o cara está entrando em casa, já foi, né? Assim, então, eu acho que a gente precisa fazer essa discussão. E tem leis, por exemplo, que estabelecem que a arma precisa ser apreendida do agressor em casos de violência doméstica, né? Então, esse tipo de lei precisa ser aplicada para tirar a arma num contexto de violência doméstica. Você falou que tem pouca fiscalização ou quase nenhuma fiscalização em relação aos CACs, né? Vocês têm esse mapeamento mais ou menos de quantas armas ilegais circulam pelo Brasil hoje? Existe alguma expectativa em relação a isso? É difícil fazer essa estimativa, né? Porque a gente, enfim, né, não tem essa arma ilegal, a gente não consegue contar, né? A gente acho que faz algumas análises das armas apreendidas, né, na mão do crime, né? Então essas armas, elas são armas ilegais, mas não dá para dizer qual é a totalidade disso, depende se apreende num determinado período, sei lá, 2, 3 anos, num estado X ou numa cidade X. Mas o que a gente, nessas análises das armas apreendidas que a gente fez pontualmente, fez em São Paulo, fez na região Nordeste, na região Nordeste, Sudeste do Brasil, o que a gente consegue dizer é que o percentual importante das armas que é possível mapear a origem são armas nacionais, né, em geral,
de 60%, 70% armas produzidas aqui. Em geral, armas pequenas, né, revólveres, pistolas. O que indica muito que é uma arma que foi produzida aqui, vendida aqui legalmente e que em algum momento foi desviada para o mercado ilegal. Então, acho que esse é um dado importante. E um estudo recente que a gente fez, olhando algumas armas apreendidas no Rio de Janeiro e em São Paulo, a gente começou a perceber uma mudança no perfil dessas armas apreendidas pela polícia, com percentual de aumento de pistola, 9mm, e no caso do Rio também de fuzis, que mostra como hoje houve uma facilitação de acesso a essas armas, elas passaram a ser mais apreendidas também, né? Então, são todas evidências que vão mostrando esse impacto. Quando você facilita o acesso a armas muito diferentes, muito mais potentes, elas acabam indo parar na mão do crime e dificultam muito o trabalho da polícia, né? Carolina, voltando ao Congresso, você citou a aprovação essa semana na Comissão de Constituição e Justiça do projeto que delega aos estados capacidade, poder de legislar sobre armamento em alguns casos específicos. E a gente viu ali, foi uma discussão muito longa, muitas horas, a gente sabe que muitas vezes esse projeto pode chegar, chegando lá na ponta, vai chegar para o presidente que vai vetar, enfim, mas o debate em si já gera uma mobilização, as pessoas se interessam, eles conseguem essa bancada virulenta do armamento, quer dizer, jogar na sociedade. Às vezes o que eles querem é isso, que eles sabem que não vai longe, mas eles vão ficar ali. E o governo não consegue ter força para contê-los. Por exemplo, o placar na CCJ foi 34-30, foi até quase que deu para o governo ainda conseguir ali. E a gente vê que não foi só gente ligada especificamente. Ali você tem... Enfim, eu sei que é meio ilusão a gente acreditar por serem partidos da base do governo que vão acompanhar a orientação do governo ali. Tem muitos deputados de partidos que têm ministros do governo do Estado, do governo federal, né? de PP, de PSD, de partidos. Quer dizer, o governo ainda não consegue ter, e o Lula repete, essa semana repetiu, a gente só tem 60 deputados, 60 e poucos do partido, do PT, se juntar com mais uma quantidade, a gente chega a 140. O caminho do governo é tentar negociar, que a gente vê que está tendo reuniões como aconteceu com o Flávio Dino quando era ministro da Justiça, agora com o Lewandowski, de tentar alguma negociação para também não passar a boiada ali na... Como é que você avalia isso? Olha, eu acho que a gente está num momento difícil, mas se a gente parar para olhar, foram pouquíssimas as leis ao longo desses 20 anos do Estatuto do Desarmamento que de fato foram aprovadas, né? Eu gosto sempre de dizer isso, o Estatuto está em risco desde o dia 1 que nasce, mas aprovada, são pouquíssimas assim, né? Porte rural, uma outra categoria, foi muita coisa no âmbito do Executivo, que foi a estratégia, né, da gestão Bolsonaro. Então, claro, não estou dizendo que as coisas estejam simples, mas de novo, é muito barulho, né? Eu acho que agora muda a composição, especialmente da CCJ, né, que eu acho que são comissões mais relevantes. Então, eu acho que o governo precisa entender um pouco, né, o quanto quer entrar em cena para segurar, enfim, que estratégia usar do ponto de vista do Congresso, da sua base aliada, para conseguir segurar, porque também é uma estratégia, põe vários projetos em pauta e aí fica mais difícil, é para confundir mesmo, né? Então, pensar um pouco que estratégia usar. E eu acho que do ponto de vista da política, é claro que tem um espaço para negociar, como eu disse no começo. A política hoje ela foi construída, inclusive com a participação de representantes da bancada da bala, né? É claro que não é exatamente o que eles querem, porque mudou um governo que tem uma outra visão e tem uma outra política do Estado em relação a isso. E aí pensar em como construir, né? Mas eu acho que não pode ser uma lógica, quando é nessa lógica de colocar o governo na parede, é muito ruim. Mas é o que está acontecendo com o Congresso. Então eu acho que é a hora do governo entrar em cena, para também dizer até onde está disposto a ir para defender essa agenda, que é uma agenda difícil, é uma agenda tóxica pelo perfil dos parlamentares e de quem defende a arma de fogo. E eu posso dizer pessoalmente da minha instituição que a gente é agredido
constantemente. A gente recebe ameaça, a gente já foi alvo de litigância estratégica, né, de grupos pró-armas que processam organizações e jornalistas. Tem uma estratégia pesada, né? Então, veja, o que querem, afinal, né, esse grupo. Então, acho que um pouco o governo precisa entrar em cena e, claro, e fazer uma discussão. Eu acho que é importante dizer, a proposta hoje que está aí, a mudança do controle de armas, ela não é nada radical. Ela é uma política ela volta aos parâmetros de 2018, gente. É que assim, o pessoal navegou tanto aí, achando que podia andar com porte de arma, né? O estatuto diz, o porte civil não é autorizado no Brasil, ponto, né? Assim, com muitas. Então a gente está voltando para 2018, né? A questão dos atiradores desportivos, ela foi reorganizada em relação aos níveis. A gente consegue adquirir a quantidade de armas, ou seja, está tudo bem. Então acho que é importante colocar isso, porque senão parece que é um monte de gente que está querendo acabar, banir as armas. De forma alguma, não teve confisco. Quem tem arma tem coisas que ainda estão sendo organizadas. A questão dos clubes de tiro, eu acho que tem. Então, acho que também tomar cuidado com os argumentos que vêm, porque parece que é uma desgraça, né? A gente está só voltando ao que era em 2018, né? E o governo precisa bancar com força essa agenda do controle, que é muito razoável e foi construída a muitas mãos. Uma coisa que você comentou quando falou das questões das políticas de segurança pública era a questão da força policial, né? A gente vive hoje um país em que há muita polêmica em relação à força policial de um modo geral, né? Às vezes pesando a mão, a gente sabe disso. Como você vê essa questão como é que eu poderia falar? De transformar a força policial em algo mais efetivo e no seu verdadeiro papel de proteção da população. Tanto em relação ao equipamento deles, né? Por exemplo, uma das coisas mais polêmicas é a relação à câmera na farda, né? Como você avalia que deveria ser tratado esse problema, problema, entre aspas, da força policial e a atuação dela junto à sociedade? Eu acho, primeiro eu preciso dizer assim, eu acredito muito nas polícias, né, no Brasil. Eu acredito que a gente precisa e deve ter polícias sérias, polícias organizadas, fortes, respeitadas, republicanas, né? Mas eu acho que a gente não caminha para esse rumo, né? E para dialogar de novo com a bancada, né? A gente mencionava que é isso. Tem muito projeto de moção para celebrar policiais que acabam matando alguém em serviço, usando a força, né? Quando a gente faz isso, a gente dá um recado tão ruim para os nossos policiais, inclusive expondo os policiais, porque essa bancada que vocaliza a defesa dos policiais, na verdade, eles expõem os policiais. Você nem sabe se o policial queria, que se desejava. Até porque o policial, gente, ele não é... Claro que ele faz um trabalho heróico, mas ele não é herói. Ele é um cidadão, ele é um servidor, ele precisa ser visto assim, com as suas fraquezas e vulnerabilidades. Ele precisa ser reconhecido quando ele faz um bom trabalho, quando ele faz uma ocorrência bonita, quando ele faz um parto, ou quando ele salva uma refém, ou quando ele prende corretamente uma pessoa, né? Ou quando ele está simplesmente paradinho fazendo ronda. Esse é o trabalho mais sublime da polícia que ninguém valoriza, porque quer valorizar o sniper que foi lá e deu um tiro na cabecinha. Isso é tão ruim para o próprio policial, porque o policial é esse que está no dia a dia fazendo o básico da segurança pública. Então, quando a gente transforma eles nessa figura heróica, que é o que a bancada da bala faz, é o que o debate espetacular da segurança faz, a gente fragiliza o bom policial, aquele policial do cotidiano. Dito isso, a gente tem, enfim, que profissionalizar as polícias. A polícia é um serviço público que é prestado por profissionais sérios, que expõem a sua vida, que coloca a sua vida em risco, que usa a força para defender a sociedade, para proteger a sociedade mais do que para defender. E por isso a gente tem que ter protocolos e profissionalização, né? Então, eu gosto de usar o exemplo de São Paulo, que foi implementado a partir de 2020, e em que se fala muito da questão das câmeras corporais, mas a câmera é um pedacinho do que foi feito, porque a polícia de São Paulo, ela profissionalizou o uso da força. A polícia, ela só é polícia porque ela usa a força. Ela pode matar num caso necessário. E pode ser legítima essa morte, a gente pode não gostar, mas é assim que a polícia funciona. Então, o uso da força policial precisa ser muito bem gerido, com protocolos, inclusive para proteger o próprio policial. Então, São Paulo decidiu, depois de uma alta no começo de 2020 de letalidade, a crise de Paraisópolis, a melhorar
a gestão do uso da força. Adotou comissões de mitigação de risco, em que havia estudo de caso cada vez que havia uma morte pela polícia em confronto, para discutir se o caso foi procedimento correto ou não. Comprou armamento menos letal, como as pistolas de incapacitação neuromuscular, as tasers, né, as pistolas de choque, que muitas vezes o policial precisa usar a força, mas não precisa ser uma arma de fogo, e aí ele protege alguém sem matar uma pessoa. Acompanhamento psicológico, também, enfim, apuração célere nos casos de abuso, e também as câmeras corporais, que é importante dizer, servem para muitas coisas, além de ser um controle sobre a polícia. Ela profissionaliza. Eu comentava aqui que ela dá uma visão situacional para um comandante. Eu estava acompanhando as eleições em São Paulo ano passado, do Copom, do Centro, né, da Polícia Militar de São Paulo, e 2 policiais foram baleados numa escola, né? As câmeras corporais permitiam quem estava tomando decisão saber se mandava um helicóptero, o Águia, ou mandava uma viatura, uma ambulância, dependendo da chegada, dependendo de como a vítima estava caída. Isso é tão importante para os próprios policiais, para a gestão do trabalho policial. A câmera corporal faz isso, ninguém fala. Também acompanhar as imagens, independente de um caso de morte, é um acompanhamento cotidiano, fazer revisão dos vídeos, e aí você vê quem que fez um bom trabalho, quem que está errando o procedimento. Isso serve para retreinar a polícia, né? Além de criar provas nos casos que o policial agiu corretamente, defende, protege o próprio policial. Mesmo agora nos casos da Operação Escudo, ano passado, o MP terminou 2 investigações. Num caso denunciou o policial porque houve execução, no outro não, inocentou, porque o policial realmente agiu em legítima defesa. Então, eu acho importante dizer, isso é profissionalizar o uso da força, isso protege o policial. E a população. Exatamente, é isso. Perfeito. São os 2 lados, né? Eu falo tanto porque como tem uma resistência grande, né, por parte dos próprios policiais, então isso a gente fala muito pouco, né? Então, quando a gente discute a boa polícia, é disso que a gente tem que falar. Tem que ser eficiente, combater o crime, trabalhar integrado para enfrentar o crime organizado, investigar, tem um monte de coisa, mas usar bem a força é fundamental, porque aí é isso, protege a população, ganha mais legitimidade, as pessoas confiam mais na polícia, chega mais informação. Então eu acho que é um pouco essa discussão de polícia, e a gente vê muito pouco, a gente só vê a discussão de policial herói, vai pra cima, mata bandido, operação policial, operação especial. Tem que fazer operação, mas a polícia é 5% da polícia, é a operação, o resto é trabalho cotidiano, e não se fala disso, né? Carolina, você tocou São Paulo, não dá pra gente não falar do que está acontecendo lá hoje. A gente vê lá um secretário de segurança, o deputado Guilherme Guerrit, que é da linha dura. É assim um deputado, era um deputado integrante aqui da bancada da bala. Quando tem votação, foi o relator desse projeto da saidinha, voltou agora aqui, quando foi aprovado. É um projeto que maciçamente tem o apoio da grande maioria dos deputados. Mas e a gente está vendo São Paulo. Você falou de 2020, de uma gestão do Dória que deu um outro entendimento para a polícia, que não sei se mantém, se foi algo desmantelado, e que inclusive esse discurso vou usar a expressão do bandido bom, bandido morto, que o governador está encarnando também. Né? Um governador que não tinha um perfil, não se conhecia, o Tarcísio até então era um político técnico e tal, a gente ouviu muito isso, que logrou êxito e se elegeu governador, e que está embarcando um pouco nessa. E a gente não sabe se o que aconteceu em Santos também, se os indicativos que vêm, o que apresentam pesquisa, que esse comportamento é bom. Estamos na véspera da eleição. Quero que você comente isso, aproveitar e emendar se você acha que a segurança, o que a gente lê, ouve, escreve também, é que a segurança pública vai ser a pauta da eleição municipal que está chegando. Você concorda com essa? Acho que as 2 coisas. Eu tenho uma visão crítica sobre a atual política de segurança de São Paulo. Eu conheço a Polícia Militar do Estado de São Paulo, respeito demais a Polícia Militar de São Paulo. Os policiais são policiais profissionais, né? Mas eu acho que houve uma inversão importante de prioridades. Então, a política de gestão do uso da força que eu comentei deixou de ser uma prioridade. Eu não digo que ela foi abandonada totalmente, mas bastante, né? Houve uma escolha por
em nome de enfrentar o crime organizado ou de vingar a morte de policiais, que eu digo, não pode, nenhuma morte de policial deve ser tolerada, ela deve ser investigada, os responsáveis punidos, mas as operações que se desencadearam depois dessas mortes são operações com caráter de vingança. A gente sabe que isso afeta a tropa, o número da letalidade policial explodiu. É claro que a questão da Baixada não é simples, eu também não acho. As pessoas vão falar, vai querer que entre com flores. Não é isso que eu estou falando. O que eu estou dizendo é que você cria um custo enorme para a Polícia Militar de São Paulo ao deslocar as tropas especializadas como Rota, como BAEP, você desguarnece as regiões do interior, você cria um custo para os próprios policiais que têm que deixar a sua família para trabalhar num local onde eles não conhecem, eles se expõem a riscos. Não à toa houve mortes de policiais, 2 mortes muito emblemáticas num período curto de tempo na Rota e no BAEP, que não tinha registro há muito tempo. Você também, enfim, gera muitas mortes no território, muitas dessas mortes de inocentes, cria um clima de terror para, em nome de enfrentar o crime organizado, que a hora que você tirar essa operação especial, tudo vai voltar. E aí o que é a operação silenciosa, que não dá mídia, que não gera espetáculo, ela fica escanteada. É só ver a história da Operação Fim da Linha, que foi desencadeada pelo MP em São Paulo, que chegou nas empresas de ônibus que tinham licitado com a prefeitura e que havia gente do crime organizado nessas empresas. São operações de 4 anos atrás e que agora só chegaram a público. Então, me parece que para dar certo tem que ser menos espetáculo e mais inteligência, investigação silenciosa. Não é o que a gente está vendo em São Paulo e vai ter sim, vai ser a pauta das eleições municipais. Espero que a gente tenha boas propostas, menos espetáculo e mais integração, planejamento e prevenção no campo municipal. Infelizmente, a gente está chegando ao fim do programa. Eu queria aproveitar, Carolina, só para você dar um recadinho para quem está ouvindo a gente, como as pessoas conseguem conhecer melhor o Instituto Sou da Paz. Tá, joia. A gente tem nossas redes sociais, também contas no Instagram, no Twitter, quer dizer, no X, no Facebook, e o nosso site www.soudapaz.org. Nossas pesquisas e nosso trabalho está todo disponível ali. Eu queria agradecer também a oportunidade. Obrigada, Carolina. Obrigada, Evandro Éboli, pela participação. Eu acho que foi ótimo, né? O podcast do Correio fica por aqui. Você pode nos acompanhar pelas redes sociais do Correio, pelo YouTube, e até a próxima.